vamos ler a princípio um versículo só. Versículo 9, bem conhecido dos irmãos. Se necessário for, nós vamos ler outros versículos. Ok? Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu pedi, por favor, que você curva a sua cabeça, tá? Vamos nos aquietar um pouco mais e vamos orar ao Senhor, porque o Espírito de Deus tem a liberdade para falar aos nossos corações. Deus, essa é a tua palavra revelada. Nós pedimos a tua ajuda nessa noite, para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor possa ir além das minhas limitações, ó Deus, e falar na medida certa, exata, daquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, daquilo que o Senhor já preparou para esta noite. Te pedimos isso em nome de Jesus. Não mandei eu, né? É um texto forte, um momento muito forte da parte de Deus em relação aos homens, né? Não temas, seja forte e corajoso. Onde quer que você ande, eu estarei contigo, né? Então ouvir isso de Deus é algo, né, que vai mexer com a estrutura de quem crê e quem não crê. Não é isso, irmãos? Amém? Você ouvir uma palavra da parte de Deus, é um convite desse para se levantar e andar e caminhar em fé, não é algo muito fácil. Josué agora é o líder de Israel nesse momento. E Moisés tinha morrido. E o próprio Deus, nós vamos ver nos textos aí, vai se manifestar a Josué. Ou seja, o próprio Deus vai falar com ele. Tá? E Josué, sou eu que estou falando com você. Seja corajoso, né? Não tema, seja forte. Por que você está temendo, Josué? Não sou eu que estou mandando você fazer? E observe, irmãos, que essa é uma situação que na maioria das vezes nós nos encontramos. Amém? Poderia até ser mais firme nas palavras, dizer que nós repetimos, isso se repete nas nossas vidas, quando nós temos muita incerteza, muito medo de fazer as coisas. Primeiro porque é comum que o homem carente se julgue incapaz de fazer aquilo que está em suas mãos. É assim, irmãos? A gente entra numa faculdade, por exemplo, Dani, e quando está perto de formar, bate aquele medo, né? E aí? Eu vou realmente desenvolver isso? Não é assim, irmãos? A maioria é assim. Então, nós julgamos que somos incapazes de desenvolver aquilo que está em nossas mãos, ou que pode chegar às nossas mãos. Nós sentimos, Mara, de alguma forma, que algo está vindo para as nossas mãos. E nesse momento nós tememos. Isso com a igreja, né? Às vezes a gente chama um irmão, olha, vem ajudar aqui na igreja nisso. Aí o irmão se acha incapaz, né? Ele precisa ser muito espiritual, né? Ele precisa ter algumas coisas para fazer, né? E ele nunca está preparado, ele se sente incapaz, né? É o contrário, né? É quando você entra para trabalhar que Deus incapacita, né? É justamente o contrário. Mas a maioria das vezes é assim. E graças a Deus alguns aceitam e vivem isso na prática, né? Aí que ele vê que ele está sendo capacitado. Deus lhe leva a outros níveis. Mas é comum isso ao homem, se sentir incapaz de desenvolver. No trabalho, né? Muitas vezes há pessoas que adoecem até pela a questão dos compromissos, de ter mais compromissos, da possibilidade de ter mais responsabilidades. Isso é comum, Pedro, ao homem, né? Na família, todas as responsabilidades que nós temos. Mas a fé, irmãos, deve nos conduzir ao entendimento que quem nos capacita é Deus. Esse é um momento que a fé faz toda a diferença. Onde quando nós estamos numa situação que somos tomados de medo, a fé deve prevalecer, Milton, e trazer o entendimento que quem vai nos capacitar é Deus. Josué tinha caminhado muito com Moisés. E caminhar na sombra de Moisés foi tranquilo, né? Porque ele só auxiliava. Mas ele viu que Moisés
tinha tomado decisões importantes, as situações eram graves, não era uma coisa simples, né? E que aquele chamado de Deus para a vida dele ia requerer dele assumir grandes responsabilidades, né? Coisas grandes, situações maiores viriam. Por algumas vezes Moisés virou para Deus e disse que o povo que ele conduzia de Israel era um povo de dura serviço, um povo rebelde, desobediente, um povo que virava e mexia e entrava em confusão. Então ele presenciou tudo isso. Ele sabia que o convite de Deus era para assumir isso. Pois bem, sabendo disso, Deus sabendo disso, ele mesmo vai a Josué e se revela dizendo isso, irmãos, que ele acreditasse, né? Porque Deus estava o fortalecendo, porque sabia que a peleja era grande. E eu quero lhe dizer que o nosso Deus, ele não mudou. O mesmo Deus que fez aquele convite a Josué, aquele mesmo Deus que disse a Josué que ele era capaz, né, de enfrentar coisas grandes na vida dele, coisas que ele nunca pensou, responsabilidade que ele nunca pensou em assumir, ele poderia sim, porque Deus iria o capacitar. O mesmo Deus daquele tempo, Mariana, é o mesmo Deus que está hoje aqui nessa noite falando ao nosso coração. O mesmo Deus que tinha capacidade, Pedro, de capacitá-lo para vencer coisas grandes, é o mesmo Deus que nos convida nesta noite a crer que você pode ser capacitado por Ele para vencer grandes coisas, para desafios que você não se sente capaz. Ele pode sim te capacitar. E eu vou lhe dizer, o que vai impulsionar você a chegar a esse ponto é a fé. Se você não desenvolver a fé, você nunca vai crer. Você pode crer um dia, mas passa dois, né, sem crer. E aí não funciona. É aquele que o dia está ruim, mas você está crendo que Deus está ali capacitando. Então é uma palavra, irmãos, que o Senhor está dizendo assim, Fátima. Olha, se Deus estiver contigo, independente de onde você vai andar, independente de onde você estiver andando, temer é algo bobo, né? Você está temendo à toa, porque Ele te sustenta ali. Essa é a palavra que Ele traz para Josué. Para mim é uma palavra extraordinária, porque nós precisamos disso no nosso coração. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui, antes da gente concluir. Pega o capítulo 1 ainda, vamos ler só 4 versículos, a partir do 1, para que você entenda o contexto. Sucedeu, depois da morte de servo do Senhor, que esse falou Josué, o Senhor, né? Filho de Naum, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O 3, todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. Por um pouquinho agora. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra e sob juramento prometi dar aos seus pais. Amém? Esse recado, Idma, ele se encaixa inteiramente para as nossas vidas hoje. Amém, irmãos? Inteiramente, né? Porque nós não podemos fugir. Não temos como fugir das nossas responsabilidades. Temos, irmãos? Não temos como fugir das nossas responsabilidades. E ele está dizendo a Moisés aqui, está dizendo a Josué agora, que Josué não tem como fugir daquelas responsabilidades. Então, em outras palavras, aquilo que você tem para fazer, Daniel, faça. É isso que ele está dizendo a Josué. Josué, agora há responsabilidade diante de você, e aquilo que você tem para fazer, faça, né? Não arranje desculpas, justificativas, não queira fugir, mas faça. Agora tem um detalhe que ele chama aqui, ele diz: faça com coragem, faça sem temer, sem se espantar. O Senhor está dizendo: se aproxime de mim, feche as suas brechas. Em todo o tempo, irmãos, da vida de Josué, que foi diferente de Moisés, em todo o tempo o Senhor chamava a atenção de Josué para isso. Josué, feche as brechas. Há um certo episódio durante a sua caminhada com o Senhor, com o seu ministério, que Josué é um pouco levado, estimulado
a atacar um povo. Ele já tinha vencido Jericó, derrubado as muralhas de Jericó, que era a grande potência da época. Então ele meio que se confiou no seu povo, no seu exército, confiou, voltou a confiar nos seus braços, né, no braço forte, no homem. E havia um povo chamado o povo de Ai, pelo nome você vê, né? O nome é pequeno e o povo também era pequeno, era frágil, era um exército frágil. E Moisés e Josué, um pouco envolvido com os homens, e naquela situação que muitas vezes nós ficamos, né, conformados, ou uma situação de conforto, porque a estrutura, né, nos permite isso. Josué permitiu que homens atacassem Ai, e ele teve uma grande decepção, né? Perdeu homens de sua confiança, famílias foram destruídas, porque muitos guerreiros foram mortos sem necessidade. E quando eles voltaram, Josué então passou, diria assim, um grande vexame diante do povo, né? E ele caiu em si que ele não tinha consultado ao Senhor como deveria, né? E confiou na sua estrutura. E essa mensagem, a mensagem que Deus deu a ele antes de tudo isso, Mariana, vai de encontro a isso aí. Porque ele disse a Josué que Josué teria um caminho para conduzir aquele povo, mas que ele deveria sempre confiar no Senhor. E o Senhor deveria estar com ele. E houve um momento que ele confiou em si próprio e as coisas não andaram bem. Então ele sempre chamou a atenção de Josué, que Josué se aproximasse de Deus, que Josué fechasse as brechas, porque por onde ele andasse, o Senhor ia andar e ele iria prosperar. Amém, irmãos? Então, quando o Senhor ele caminha conosco, nós não precisamos temer a ninguém e nem nenhuma situação. Amém, irmãos? Esse é um recado muito claro de Deus aqui para Moisés e se encaixa nas nossas vidas. Se de fato o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver caminhando conosco, nós não precisamos temer a ninguém. O caminho pode ser difícil, pode haver lutas, resistências e inimigos, mas você vai ter a ajuda do Senhor. Você vai ter o Senhor que vai te levantar em momentos especiais. Amém, queridos? Amém? Eu creio. Aliás, eu poderia dizer, eu sei bem isso. Eu sei o que é viver isso. E essa realidade, isso se torna algo real para que tenhamos paz nos nossos corações, mesmo em meio a momentos difíceis. O que está dizendo, pastor? O que eu quero dizer a você? Que mesmo em situações difíceis nas nossas vidas, em momentos difíceis, a certeza, Daniel, que Deus está conosco, por onde quer que estivermos andando, isso deve dar paz, deve dar tranquilidade ao nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que Ele, Deus, Débora, escolheu caminhar com você. Você aceitou caminhar com Ele, mas Ele escolheu caminhar com você. Se hoje você tem uma vida na presença do Senhor, significa que um dia Ele te convidou, como convidou a Josué, e você aceitou essa escolha dele de caminhar com você. Amém? E se você veio aqui nesta noite, né, receba isso como uma palavra de Deus para a sua vida, né? O Senhor está caminhando com você, assim como caminhou com Josué, né? Amém? E se isso for uma realidade, irmãos, você será bem sucedido. Não temas, não seja covarde, seja forte, não se espante diante de todas, né, as adversidades que você tem que passar na sua vida, você tem que enfrentar na sua vida. O Senhor é contigo e o Senhor, só o Senhor é que pode verdadeiramente fazer o nosso caminho prosperar. Versículo 8, dentro desse capítulo 1, ele fala que nós devemos atentar para a palavra, né? É na palavra que nós conhecemos o Senhor. É na palavra que você aprende a confiar nesse Senhor. Se você quer conhecer Deus, você deve meditar, é o que diz aí, não é isso? As Escrituras? Você deve meditar dia e noite. Então você tem que ter um compromisso em conhecer essa palavra, porque conhecendo essa palavra você vai conhecer o Deus que você serve. Há pessoas que passam anos na igreja, mas ela de fato não conhece Deus como deveria conhecer, porque ela não medita na palavra. E se você não conhece o Senhor, como você pode confiar em quem você não conhece? Amém, irmãos? Então, por isso que ele disse a Josué, medita na lei, e hoje nós temos aí a palavra, né, mais completa para meditar e aprender a confiar, conhecer e aprender a confiar no Senhor. Porque mesmo nos dias difíceis,
o Senhor estará ao nosso lado. Essa é a palavra que ele diz a Josué. Ele teve momentos terríveis, pressões, né? Guerra. O povo dizia: Josué, você está muito lento, você está muito devagar, já tem anos nós estamos aqui numa situação provisória, né? Nós ficamos em tendas, o povo e os outros povos que o Senhor já nos mandou atacar, tem casas, né? Tem muros, tem cidades, e nós estamos aqui numa situação provisória, não avançamos. E todas essas pressões, Daniel, sobre Josué. Mas o Senhor lhe deu essa palavra, né? Que ele só poderia caminhar se o Senhor caminhasse com ele. E muitas vezes, Nildo, o Senhor, né, na vida de Josué, fez com que Josué então tivesse de dizer: não, nós temos que esperar. Isso não é bom, né, irmãos? Quando nós somos pressionados a tomar decisões, né, Rosa? Você tem que fazer, está na hora, você está muito devagar, né? A oportunidade aí, faça. E ele muitas vezes tinha de contrariar a pessoas que até gostavam, né? Vocês lembram que naquela época era constituído de quê, irmãos? Como era naquela época que se governava? Quem é que chegava a eles? Quem era que Josué se reunia? Quem era, Daniel? Isso, Daniel, os líderes da tribos, não é isso? Cada tribo tinha um líder, não era assim, Cida? E ele tinha de sentar com os líderes. E o pessoal chegava pisando, né? O que é que está faltando, Josué? Né? Nós estamos aqui numa tenda, deitando, comendo, dormindo mal, comendo mal, enquanto esse povo aí, né, os caldeus estão aí desfrutando de coisas boas. Vamos lá, é hora, o Senhor está conosco, vamos invadir. E ele consultava a Deus, e o Senhor dizia: não é a hora ainda. Amém, irmãos? Por que eu quero dizer isso? Nós devemos realmente confiar exclusivamente na direção do Senhor para as nossas vidas. Era isso que desde o início ele falou com Josué: Josué, você vai prosperar, mas quando você caminhar comigo, aonde você andar e eu estiver andando com você, ali você vai prosperar. Amém? Então muitas vezes caminhar, entender que está avançando, mas sem o Senhor, pode ser um erro muito grande, porque você pode caminhar muito para frente e depois ter de caminhar muito para trás. Amém, irmãos? Entende? Então o interessante é que você caminhe, lento ou não, agradando ou não, mas que você caminhe com o Senhor caminhando com você. Porque eu queria dizer, né? Eu queria dizer, Josué, e aí eu vou estar caminhando com você, e aí você vai prosperar na sua caminhada, né? Tem pessoas que contradizem, né? É o contraditório em todos. A pessoa acha que ele está fora do tempo, ele já deveria estar assim, eu deveria estar assado, deveria estar fazendo tal coisa, e ele não faz. Mas se você olhar, quando ele põe a mão, as coisas prosperam. Amém, queridos? Então, quem a gente deve ouvir? Quem a gente deve buscar a direção? Todos os dias é o Senhor. Amém? É o Senhor. Com Ele você não deve temer nada. Versículo 5 ele diz assim: que Ele não te deixa nem te desampara. Eu sei que a maioria que está aqui, se olhar para trás, se olhar para o seu passado, para os dias atrás, você vai ver com todas as dificuldades, isso é uma realidade na sua vida. Ele não te deixou, Ele não te desamparou. Amém, queridos? Posso ouvir um amém? Eu sempre posso. E na grande maioria aqui eu posso ouvir um amém. Se você olhar para trás, você vai ver que o Senhor não te deixou e nunca te desamparou. Mesmo quando você tomou passos errados, mesmo quando você pagou um preço por tomar passos errados, né? Quando você invadiu a área sem o Senhor mandar, quando você deu passos sem o Senhor mandar, teve prejuízo, teve perdas, não é isso? Passou vergonha, passou vexame, mas Ele de novo, né, refrigerou o seu coração. A Bíblia diz que Josué vestiu, né, o pano de saco, né, de cinza, né, se humilhou. Acha que é fácil ele chegar diante de famílias, né? A viúva vir e chegar para ele e dizer assim: muito bem, o Senhor determinou que Deus estava conosco e poderíamos invadir. Agora meu marido está morto, meus filhos estão aí. Não era fácil, né, irmãos? Amém? Entende isso? A responsabilidade era muito grande. E ele sabia, por não ter consultado a Deus, deu o que deu, né? E ele conserta a história, porque no meio, né, Cida, há um rolo, e ele precisa que esse homem, né, seja pago o preço dele. Havia dentro desse momento, havia vou colocar assim de uma forma simples, um traidor, né? Vocês lembram da história, né?
um homem que estava mentindo, estava fazendo coisas erradas dentro da equipe de Josué, não é assim, Cida? E por isso o Senhor não se agradou. Uma coisa que é meio assim forte da parte de Deus, né? Ele não passa a mão pelas coisas erradas, né, irmãos? Não é? Vocês lembram desse contexto? Não preciso ler, né? Alguém estava fazendo algo muito errado e isso ajudou a comprometer toda a batalha. Então muitas vezes nós precisamos até ter essa atenção, né? Como nós estamos caminhando, com quem estamos caminhando, né? Amém, irmãos? É assim? Para que isso não venha a comprometer, né? Tudo aquilo que Deus tem como projeto, como propósito. Nós precisamos vigiar. Às vezes você está no trabalho, faz uma sociedade, enfim, as coisas, você precisa entender, né? Tem um funcionário ali, tem uma situação e a coisa não anda, a coisa está dando um problema, pergunta a Deus. Quando ele foi consultar a Deus, o Senhor revelou, não foi isso? Amém? Você não lembra não, irmão, do texto? Né? Tem coisa errada aí no meio, não é isso? E não é sua, mas dentro do seu grupo tem coisa errada e precisou consertar isso para poder avançar. Amém, irmãos? Porque o Senhor disse que Ele é santo. Ele é santo. Não há, Débora, não há jeitinho brasileiro. Ele é santo. A gente tenta ajeitar, mas Ele não. Ele é santo. E aí, Dani, a coisa impera mesmo. Ou conserta ou não anda. Não anda, não tem jeitinho, irmãos. Não anda. E aí precisou santificar, né, para poder novamente ele ir e cumprir o propósito que Deus tinha ali naquele lugar. Amém? Então precisamos ser vigilantes. Quando eu boto que nós precisamos fechar as brechas para o Senhor caminhar conosco, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Há um recado de Deus, há uma mensagem de Deus para as nossas vidas. Hoje eu creio, através dessa mensagem, se esforce. Amém? Se esforce. Essa ceia é uma segunda ceia do ano e eu vou considerar uma ceia que vai nos encorajar, né? Vai renovar as nossas forças. Né? A oração de Filipe, aqueles que vão começar a trabalhar, né? Provavelmente o pai e a mãe estavam de férias, né? Já tem um tempo que eu não os vejo aqui em janeiro, né? Então o Filipe aí profetizou, né? Os pais sejam renovados. Então nós vamos entrar nesse embalo aí, né? Uma ceia para renovar as nossas forças, né? Para trazer coragem, esperança para as nossas vidas. Então uma palavra que deve se cumprir nas nossas vidas: esforçar. Se você sente que Deus está mandando você fazer alguma coisa, está dentro desse texto. Se você sente de alguma forma, se você tem paz, se Deus tem confirmado no seu coração, você acha um grande desafio, você acha que não vai dar conta, mas Deus tem mandado, faça, irmãos. Né? Ou aquilo que você tem feito até hoje, aquilo que você exerce na sua vida, no seu ministério, não desista. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você sabe que você está em obediência no Senhor, não está indo bem, não está indo como você gostaria que estivesse, mas a palavra do Senhor diz assim: não desista, se esforce, seja corajoso naquilo que você está fazendo, seja forte naquilo que você está fazendo, porque se o Senhor estiver com você, você vai prosperar. Amém? Amém? Não desista daquilo que você está fazendo, não temas, né? Isso para todas as áreas da sua vida. Seja, Pedro, corajoso naquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, né? O coração do homem e da mulher que serve a Deus não é um coração temeroso, é um coração corajoso. Ele não deve ter medo. É isso, irmãos? Amém? E eu tenho isso como um recado de Deus para a minha vida, que você tenha também. O nosso coração não pode ser tomado de pavor. Não pode ser tomado de pavor. Não há lugar para isso. Quando o Espírito de Deus está no controle das nossas vidas, o nosso coração não pode ser tomado de pavor. É isso que a palavra está dizendo. Mas de esperança. De esperança. Amém? Não tem ninguém com medo de nada aí, não, né? Não tem ninguém com medo do que está em suas mãos, ou aquilo que está chegando às suas mãos, aquilo que você está fazendo, né? Aquilo que você vinha já desenvolvendo, mas que você acha que não está tão bem. Então receba aí como não uma palavra minha, porque eu não tenho nada para dar, mas do Senhor. Esse mesmo convite de Josué sirva para a sua vida nessa noite. Se levante, se esforce mais, seja mais corajoso, não tema, não se espante com os problemas, não se espante com as dificuldades, se mantenha corajoso, se mantenha forte, porque se o Senhor estiver com você,
caminhando com você, você vai prosperar. Você não precisa temer pessoas, não precisa temer situações, porque é Ele que está com você. Ele sabe a hora exata, da forma mais certa possível, para te socorrer, para abrir a porta, para trazer o refrigério, não é isso? Para abrir a válvula de escape sobre a sua vida. Então, não deixe o seu coração ser tomado por favor. Não se sinta e não caminhe espantado, é o que Deus diz. Não fique espantado por nada que aparecer, nenhuma notícia que chegar até você lhe espante, porque você sabe que o Senhor vai estar caminhando com você. Amém? A sua fé, a minha fé, tem que desenvolver esse entendimento. A ideia em mim, o Senhor está caminhando comigo, mesmo que notícias queiram me espantar, né? O meu coração não vai ser tomado de pavor, porque eu sei que o Senhor está caminhando. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração no pedir isso. Por favor, eu gostaria de fazer uma oração nesse instante. Eu gostaria que você esquecesse aí quem está do seu lado, as pessoas.